Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Tatersal, programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. E a gente começa o programa de hoje falando sobre o mercado da pecuária. Os preços do boi gordo voltaram a recuar em São Paulo e algumas praças de Mato Grosso. Acompanhe na análise da Scott Consultoria. Hoje estamos aqui, eu e o Pedro é analista de mercado da Scott Consultoria, eu também, meu nome é Alcides Torres. A gente vai falar rapidamente do mercado, como foi essa semana e como deverá ser a próxima, tá? Essa semana a gente teve, o mercado continuou frouxo, a cotação da arroba do boi gordo bastante largada, os compradores de boi comprando com relativa facilidade, as escalas de abate não são tão longas, de 10 dias, quando muito 15 dias, mas o comprador está percebendo que ele consegue esperar movimentar essa escala para sair comprando. É isso, né, Pedro? Exatamente. A gente viu essa semana aí uma queda acumulada de R$10 por arroba para o mercado do boi interno, né? Isso é São Paulo? Interno, isso em São Paulo, negociado aí mais próximo dos R$250. É claro que tem oferta mais alta que isso, mais baixa também. E o boi China aí com ágio apenas de R$5, né, para o mercado interno, que veio também em pressão. É o desempenho da exportação indo um pouco devagar, né? Na verdade, não é que o frigorífico pagou 5 a mais por arroba, ele derrubou o preço do boi para o mercado interno, tá? Agora, por que isso é que está acontecendo? A carne destinada à China, que era um negócio fabuloso, pagava um prêmio fabuloso para o pecuarista, ainda é um bom negócio, é claro, a China ainda vai continuar representando um grande volume, mas esse ágio caiu muito, caiu para $300 por tonelada, $500. Então, é claro que isso é imediatamente repassado e a tendência é que esse prêmio para o boi China, nessas condições de mercado, a gente tem que lembrar que o mercado vale só para hoje, então o ágio diminui, até chega, nós tivemos dias da semana sem ágio, né? Exato. Com preço boi China e boi mercado interno no mesmo volume. E o que você imagina para a semana que vem? Para a semana que vem, a tendência é manter nesse patamar. A gente já acredita que chegou muito próximo, né, do fundo do poço, ou já no fundo do poço para o preço, né? A tendência é uma manutenção, ainda vai ter uma pressão, né? A questão da demanda ainda vem um pouco lateralizada para o mercado interno. O segundo semestre costuma ser melhor para exportação. Então, para esse momento, ainda uma pressão em cima da arroba do boi gordo, mas talvez não tenham mais tantas quedas abruptas igual a gente tem vendo nessas últimas semanas. Na verdade, gente, é claro que todo mundo imaginava que o preço ia cair agora, a gente está na boca da seca, mas a gente não imaginava, o mercado não imaginava que o preço caísse tanto, já caiu mais do que o mercado precificava. Então, pode ser, agora, a reversão de tendência só acontece quando essa sobreoferta de transição de estação para o outono, da seca do capim, falta de chuva, diminuição da luminosidade, impere, tá? Então essa boiada toda vai ser desaguada e aí o preço volta a subir. Naturalmente vai subir quando a gente não tem boi, essa é o busilis do mercado pecuário. É isso aí, né? Exatamente. Então é isso aí, gente. Até a próxima semana. Muito obrigado e até a próxima. Vamos conhecer agora uma história muito interessante de sucessão familiar e aprender como uma pecuarista de apenas 25 anos conseguiu ampliar de 800 litros para 4.000 litros de leite a produção diária da fazenda. É a Gabriela de Azevedo Rodrigues, de Potirendaba, interior de São Paulo. Meu pai é advogado, então ele via na fazenda mais como um hobby, ele gostava bastante de ter, mas nunca tinha visto como um negócio. A gente tinha uma outra pessoa que tomava conta na época, e aí eu comecei a ver que meu pai precisava de ajuda lá dentro da fazenda, porque tinha muito potencial, tinha bastante gado, só que a produção era muito baixa. Eu comecei a trazer pessoas boas para perto, então eu achei um zootecnista muito bom, que me ajudou bastante, trouxe veterinário muito bom, que me ensinou muito, e aí as coisas foram melhorando lá, de pouquinho em pouquinho foi subindo bastante o leite. Meu pai percebeu a diferença porque em um mês, sem trocar gado, sem trocar nada, apenas fazendo ajuste na dieta das vacas, a gente conseguiu subir 16.000 litros de leite em um mês. Então isso no final representou muito financeiramente, porque foi um impacto muito bom. E aí ele começou a ir dando mais liberdade, comecei a ter mais espaço lá dentro e fui mudando algumas coisas. Foram pequenas mudanças, pequenos ajustes, que fez com que a produção fosse aumentando cada vez mais.
Antes as vacas não ficavam confinadas num barracão. Elas ficavam soltas no pasto. Eu brinco que a gente criava búfala e não vaca de leite. Porque elas não podiam ver uma poça d'água que elas entravam dentro. Agora elas ficam num sistema fechado, elas têm livre acesso a coxo, livre acesso à água. Elas ficam numa cama que chama maravalha, e a gente vai formando aquilo como uma compostagem. E elas têm total conforto lá dentro. Então, todos os índices melhoraram muito depois que as vacas passaram a ficar confinadas. A produção aumentou e, além da produção ter aumentado, os meus problemas diminuíram. Então, a gente começou a ter menos problema com mastite, menos problema com casco e até mesmo menos problema com mão de obra, porque ninguém gosta de trabalhar num lugar que tem muita dor de cabeça. E quando as vacas elas estão confortáveis, é como nós. Quando está tudo bem, a gente não fica doente, a gente não... A tendência de acontecer alguma coisa é muito menor. E com as vacas foi a mesma coisa. Então, a mão de obra passou a ver que se as vacas estivessem tudo bem, se estivessem com bastante conforto, estivessem tranquilas, o trabalho deles seria menor, que é o que acontece lá hoje. Então, as coisas começaram a melhorar bastante. E tudo em cima de gestão, tudo em cima de pequenos melhoramentos que a gente foi fazendo lá, que foi dando bastante resultado. É muito complexo produzir leite. Hoje, toda a nossa produção ela é fornecida para a Vigor, que é um laticínio. Eles têm a unidade de captação deles em Andeara, que é próximo daqui, e de Andeara vai para São Paulo. Faz 2 anos que a gente recria e engorda. Então, a gente sempre criou bastante bezerro, desmamou bezerro muito pesado e acabava vendendo. Se hoje a gente só fizesse a cria, eu não sei como estariam as coisas, porque tá muito barato. Produzir um bezerro hoje está barato demais, então não compensa. Porque a vaca ela fica lá 9 meses, pelo menos, prenha no pasto. Depois o bezerro fica mais 8 meses no pé da mãe para vender no preço que está hoje em dia. Então, se a gente trabalhasse só com a cria, eu acho que hoje não compensaria. Mas a gente está recriando e engordando. Tudo bem que a arroba está mais barata, mas os insumos também caíram muito. Fazia muito tempo que a gente não via milho no preço que está, soja no preço que está. Então, o mercado mudou bastante. E a gente acredita aí que nos próximos meses a arroba vai começar a subir de novo. A gente entende que nós estamos passando por um ciclo agora da pecuária, que é a fase de baixa mesmo, e que demora aí algum tempinho para se reajustar de novo, mas faz parte desse ciclo que daqui a pouquinho começa a subir de novo. E a gente fala agora de saúde animal. O médico veterinário Marcos Rezende explica como é que funciona, na prática, a vacinação contra a febre aftosa. Acompanhe. Quando a gente fala de vacinação contra a febre aftosa, muita gente imagina que é só chegar lá, aplicar uma injeção no bovino e soltar embora. Não é bem assim. Para vacinar os animais, primeiro ponto, você tem que ter uma estrutura boa. É importante você ter uma estrutura boa, Eu vim aqui para a inauguração de um curral na Grande Reunidas Cavale, aqui em Altamira, no Pará. Curral luxo, luxo, luxo mesmo. E ele confere segurança, porque os animais precisam ser vacinados na tábua do pescoço, com a febre aftosa, e aproveitar o manejo para fazer vacina de clostridiose, vermífugo, modificador orgânico, e nas regiões que são endêmicas, fazer também a vacinação contra a raiva. Falando em endemia, eu encontrei, muito bom ter encontrado aqui, o gerente regional da ADEPARÁ, Secretaria da Agricultura do Estado do Pará, que é o Rubens, que está acompanhando essa vacinação, e eu já vou querer saber dele. Rubens, a gente vai caminhar a gente vai ficar sem vacina aqui no Pará, e sem aftosa, que a gente já não tem, Quando é que a gente vai ficar sem vacina aqui no estado do Pará? Uma das metas da ADEPARÁ é cumprir essa vacinação, primeira etapa, mês de maio, que é todo o rebanho, e o projeto de retirada dessa vacina é após a segunda etapa, mês de novembro, que é os animais de 0 a 24 meses, e 2024, graças a Deus, estaremos livres, sem vacinação. E aqui a gente tem que... A vacina tardou para começar no Pará, A vacina começou no dia 5, por uma questão, acho que foi do CIAPEC, mas o prazo de vacina também deu uma estendida, De vacinação e também de declaração. Como é que estão os prazos no Pará hoje? Sim, deu uma retardada devido ao fluxo no sistema, um probleminha na emissão de guia de trânsito, GTA, mas começou dia 5 e vai até dia 9 de junho para a vacinação e até dia 23 de junho para comprovação junto às unidades da ADEPARÁ mais próximas aí das fazendas. Então, se você, em todo o Brasil, termina dia 31 agora, no Pará, tem esse prazo, essa canja, mas um outro detalhe, não adianta vacinar os animais, somente você tem que vacinar e procurar a Secretaria de Defesa Agropecuária do seu estado para declarar, para mostrar, comprovar que você também vacinou. Então, corre, vacina e declara na Secretaria de Agricultura do seu estado. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com o Tatersal.
Estamos de volta com o Tatersal. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E o Supremo Tribunal Federal marcou o julgamento sobre a ação que trata da construção da Ferrogrão para quarta-feira que vem. O projeto, instituído em 2012, prevê a criação de um complexo ferroviário e rodoviário de 933 quilômetros para ligar o município de Sinop, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. O andamento do projeto foi paralisado em março de 2021 pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do processo. A ação foi movida pelo PSOL, que alegou impactos nocivos ao meio ambiente. O argumento é de que a obra da Ferrogrão alteraria os limites do Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. E nessa semana, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural realizou uma votação de propostas legislativas sobre diversos assuntos, como infraestrutura rodoviária e a necessidade de investimento em armazenagem. O repórter Felipe Barcelos foi acompanhar os desdobramentos da votação. A comissão colocou pelo menos 11 requerimentos em discussão, mas somente 3 foram lidos e aprovados pelos parlamentares. Os demais foram considerados prejudicados, já que os autores não estavam presentes. Um dos textos aprovados foi requerido pelo próprio presidente da comissão, deputado Tião Medeiros, que solicitou à comissão a realização de uma audiência pública para tratar da infraestrutura rodoviária e principalmente de armazenagem para o agronegócio. Mas o problema oriundo da super safra também acarretou uma queda nos preços. Não tem onde colocar, não tem onde guardar, não tem onde armazenar. E claro que os privados, as traders, né, sabendo disso, e também todos eles lotados, jogaram os preços de compra lá embaixo. Porque também não tem onde receber, tem dificuldade de expedir, de exportar. Aí o processamento não consegue processar aqui internamente tudo aquilo que foi produzido de excedentes. Então a gente tem um problema oriundo aí do excesso de produção. E a infraestrutura de armazenagem é o único caminho que a gente pode seguir para tentar diminuir a volatilidade de preços, para que o produtor possa ter segurança de armazenar, vender no momento mais adequado, na entre-safra, com um preço melhor, enfim, todo mundo ganha com isso. E também sair da especulação e dessa volatilidade dos grandes compradores que jogam o preço lá embaixo em razão da dificuldade de armazenagem. Não tem onde colocar grão. Na mesma linha, o requerimento do deputado Padovani sugeriu à comissão a realização de um seminário para tratar de incentivos ao setor para que cresça o investimento em armazenagem. O armazenamento, ele transforma a indústria metalmecânica. Nós vamos trazer emprego para o Brasil, tendo mais empresas ou fortalecendo as empresas já existentes. Nós temos locais do Brasil que fazem a dobra da chapa para a construção dos silos e não tem uma fábrica de parafuso junto. O que é uma fábrica de parafuso? Você pega o aço, você torneia, você corta a chapinha, solda na ponta e vende. Um silo vai 5 milhões de parafusos e nós não temos nem indústria de parafusos ou porcas ou roscas no Brasil. Então é importante nós transformarmos a agroindústria como indutora no emprego na metalmecânica. Por isso esse seminário é muito importante e eu fiquei feliz que o nosso requerimento foi aprovado e vamos fazer esse grande seminário. Após a leitura e aprovação dos requerimentos, a Comissão de Agricultura colocou em votação projetos de lei que precisam da aprovação dos parlamentares membros para poderem passar para as próximas etapas da tramitação na Câmara dos Deputados. Um deles, por exemplo, dispõe sobre a proibição do abate de animais equídeos e equinos para o comércio de carne para consumo ou exportação. O parecer do relator, deputado Domingos Sávio, foi pela aprovação do texto. Mas o Brasil, felizmente, é um celeiro do mundo, produz proteína de qualidade e não precisa ter essa atitude desumana de um animal que é criado para trabalhar para o ser humano. Trabalha o ser humano, carrega nas costas, literalmente, o ser humano por mais de 20 anos trabalhando e depois ser sacrificado, não, ser abatido de maneira cruel, né? Como infelizmente ocorre em vários abatedouros. Economicamente não faz o menor sentido. Eu não conheço nenhum produtor que cria cavalo para ser abatido. Não existe essa atividade no Brasil. Então, abater um animal é um oportunismo comercial de alguns, né, para gerar lucro para alguns, de uma forma cruel, com um animal que é criado para servir
né, a todos nós. Após o parecer do relator sobre o assunto, a comissão aprovou o projeto por unanimidade, assim como foi aprovado também por unanimidade o projeto de lei 46 de 2021, que traz novas diretrizes sobre os maus tratos aos animais domésticos. Esse texto teve a relatoria do deputado federal Daniel Agrobon, que deu parecer favorável ao projeto. A partir do momento que ele for ao plenário ser aprovado, que vai se tornar uma lei aonde os pet shops, as casas veterinárias, então, vão ter que ter um destaque, um letreiro ali, falando então daquilo que são as penalidades para quem fizer qualquer tipo de maus tratos aos animais, que esse projeto trata exclusivamente de cães e gatos. Então, nós fizemos essa relatoria favorável ao projeto para que isso possa então passar a acontecer, e também nos rótulos dos produtos veterinários que são destinados aos animais, que possa também trazer essa mensagem do crime ao qual as pessoas possam ser penalizadas caso venha então maltratar os animais, muitos abandono de animais. O Tatersal faz agora mais uma rápida pausa. A gente volta já já. Biriba, arruma aí para mim. Aí. Estamos de volta aqui com o Tatersal e vamos para o nosso último bloco aqui do programa. O frio viabiliza a maior propagação do vírus da gripe aviária. Por isso, os produtores precisam tomar ainda mais cuidado com a sanidade da granja nesta época do ano. O frio ajuda na disseminação do vírus da gripe aviária porque ele aumenta a viabilidade do vírus no meio ambiente. Nos Estados Unidos e Canadá, países de clima temperado, por exemplo, os surtos iniciam em outubro e tem o seu pico nos meses de inverno, que são janeiro, fevereiro e março. Depois começa um declínio até o mês de setembro, que geralmente é o mês do ano com menor incidência. No entanto, esse frio abaixo de 10 graus aumenta bastante a viabilidade do vírus e abaixo de 4 graus pode aumentar em meses. Então, faz com que esse vírus viável no meio ambiente tenha maior oportunidade de entrar em contato com outro hospedeiro, que é outra ave, seja ela doméstica ou principalmente as aves selvagens. E também essa viabilidade, além do meio ambiente, no solo, na água também, ela é bastante aumentada pelo frio, mas a gente não tem essas características mesmas no Brasil, que são muito diferentes. Poucos lugares nossos têm temperaturas de vários dias consecutivos abaixo de 10 graus ou menos ainda abaixo de 4 graus. Além disso, o sol é um importante agente que inativa, através dos raios ultravioleta, ajuda na inativação do vírus, e nós não temos aí muitos lugares que não tem o sol no nosso inverno. O Uruguai enfrenta uma seca histórica que afeta sua produção agropecuária e até o abastecimento e o consumo de água no país. A correspondente Márcia Carmo traz mais informações. Terra rachada. Alguns pontos do Uruguai se parecem com o deserto. A seca castiga o país de forma inédita. A estiagem tem arrasado com quase tudo. É o que nos conta o diretor do Ministério da Pecuária, Agricultura e Pesca, Luiz Maria Carrese. Esta sequía nos va a golpear muchísimo porque a falta de água afetou em cheio a cadeia agropecuária do país. O Uruguai vinha registrando números recordes na sua produção de grãos e de gado. Nós veníamos com incremento da taxa de la preñez muito importante, com anos recorde. O gado está mais magro, o pasto desapareceu e a gestação de bezerros encolheu em cerca de 40% em um ano. La cantidad de vacas que efectivamente davam cria anualmente. Carrese, do Ministério da Agricultura, lembra que o setor de leite também diminuiu. Lo mismo pasa com a lecheria, onde gado, leite, grãos, a seca não alivia. Foi sumamente afetada a soja.
Carrese tem percorrido o país para acompanhar os efeitos da seca e nota que fazendas que produziam quase 3.000 quilos de soja por hectare agora produzem 10 vezes menos ou nada. Y otras que directamente no se cosecharon. A situação é pior ainda no caso do milho. El maíz no llegó a granar. Verduras, legumes e frutas abalados pela estiagem e a uva do vinho também complicada. O Uruguai é famoso por seu vinho Taná. A seca histórica, que nós já contamos em várias reportagens, que atinge aqui a Argentina, agora gera preocupação por aqui com tormentas. Os parques, por exemplo, foram fechados diante do alerta de fortes chuvas. Mas o assunto da nossa reportagem é o Uruguai. Por isso vamos falar com quem está sofrendo na pele do outro lado do Rio da Prata. O engenheiro agrônomo e produtor de gado Patrício Cortabarria assumiu a presidência da Sociedade Rural do Uruguai há um mês. Nosotros, como productores agropecuarios, Cortabarria confirma que é uma crise hídrica sem precedentes. La sequía más grande que ha tenido este país. Os números são dramáticos. Van a haber quizás 500 ou 600 mil terneros menos. Resultado: menores exportações agropecuárias, observa o presidente da Sociedade Rural do Uruguai. E hoje já lo estamos vendo nos números das exportações. O déficit hídrico ocorre há 3 anos, mas foi agravado nos últimos meses. Cortabarria nota que o governo lançou uma série de medidas de emergência para aliviar a situação dos produtores. O diretor do Ministério da Agricultura, Luiz Maria Carrese, citou, por exemplo, créditos com taxas baixas e alívio até para o pagamento de contas dos serviços básicos. Como puede ser la energía eléctrica, como puede ser el pago de las pasividades. A estiagem afetou também o abastecimento de água no Uruguai. As represas estão em baixa. O jornal El País de Montevidéu chegou a fazer este vídeo explicando por que a água consumida na capital do país está mais salgada. Perguntamos aos 2 entrevistados do Uruguai qual a expectativa para o fim desta crise hídrica, e os 2 citaram que a esperança é que o clima se normalize na primavera, porque hoje até a produção de mel de abelha foi abalada. Começou a chuviscar aqui em Buenos Aires, esperança para os produtores. No caso do Uruguai, é importante lembrar que o país depende da pecuária, principalmente desde o século XIX. Imagine agora com o agro e a pecuária afetados. Um baque tanto para o nosso vizinho. Vamos continuar acompanhando o desenrolar deste caso tão grave. Márcia Carmo de Buenos Aires para o Agro Mais. E o Tatersal de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta na segunda-feira com outras informações. Tenha um ótimo fim de semana e fique com a gente aqui no canal Terra Viva.